Bem, doutores e doutoras, dando continuidade à nossa saga, nossa aventura no conhecimento com nutrição e digestão, vamos enfim ver a digestão dos alimentos. E aí eu já começo explicando que a digestão dos alimentos é a transformação destes, né, dos alimentos ingeridos, para deles a gente retirar os nutrientes necessários ao organismo. Então, a gente se alimenta, a gente já viu os grupos de alimentos e nutrientes, já falou muito sobre eles, né? Não vou voltar a falar nisso agora, vai ficar mais chato do que o necessário. E a gente, ao ingerir, a gente vai mastigar, vai engolir, vai passar por uma série de transformações. Aí a gente retira desses alimentos os nutrientes necessários ao nosso organismo e os resíduos, vocês sabem muito bem o que acontece, vão ser expelidos, uh, tomara que no lugar adequado, né? Num lugar privado e adequado. Mas é isso que a gente começa já falando sobre a digestão dos alimentos. Lembrando que para isso você vai precisar do tubo digestório. Tá? O tubo digestório, ou aparelho digestório, ou mesmo de uma forma mais completa, integrada ao sistema digestório, é aquele tubo oco que começa na boca e termina no ânus, com várias partes diferenciadas para exercerem, óbvio, diversas funções. Então, preparados aí para nossa nova aventura, lembrando sempre aquele tempinho, chama papai, chama mamãe, chama todo mundo que estiver em casa, assiste todo mundo junto, presta bem atenção, precisou para o vídeo, discute, volta, vê de novo, lê alguma coisa. Gente, conhecimento não tem mistério, não tem atalho, tá? É suor e esforço, ok? Preparados? Todo mundo aí? Então sejam bem-vindos e vamos lá. Bem, antes da gente falar da digestão em si dos alimentos, das transformações pelos quais os alimentos irão passar para nos fornecer os nutrientes, vamos falar um pouco de metabolismo e homeostase, porque são fundamentais para a compreensão desse nosso tema. Tá? Primeiro eu falo metabolismo. Essa palavra vem do grego metabolismos, que é igual a troca, transformações. Vamos pegar essa ideia de transformação, tá? Que é a soma de processos químicos e físicos que ocorrem dentro de um organismo vivo e sustentam a vida. A expressão metabolismo celular, especificamente o metabolismo celular, é usada em referência ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no interior das células. Tá? Lembrando também, então, que o metabolismo, para ficar mais fácil da gente entender, ele é dividido em dois grandes grupos de reações. As reações do anabolismo e do catabolismo. As reações anabólicas são aquelas de construção, por exemplo, sintetizar proteína, construir alguma coisa. Você quando malha, você quer aumentar o número de proteína no teu músculo, né? De miofibrilas. E aí a tua fibra muscular fica mais volumosa e você fica mais saradão. E isso daí está diretamente ligado às reações de anabolismo. Daí aquele medicamento, o anabolizante, ele ser empregado indevidamente. Não é esse o fim dele, tá? Inclusive, é uma administração muito perigosa e que causa muitos danos ao organismo. Né? Ele tem uma indicação específica que é para pessoas que têm alguma doença específica. Mas esse nome anabolismo, ele se refere à construção de alguma coisa. No caso do uso indevido para aumento de massa muscular, a construção é de massa muscular. Você tem, por exemplo, a vitamina B12, que ela atua no anabolismo, né? Ela ajuda na síntese de proteína. A homeostase, gente, a homeostase é a capacidade de manter a estabilidade do organismo e, quando ocorrem alterações, realizar reações e interações visando a manutenção do meio para que suas características voltem às ideais. Né? É um conceito relacionado com o equilíbrio dinâmico do organismo, ou seja, o teu organismo ele precisa estar sempre equilibrado, as funções precisam estar equilibradas, mas nem sempre elas estão, até por condições de variações ambientais. Então, todos os ajustes, né, aquele conjunto de ajustes feitos
para restabelecer o equilíbrio do teu organismo é o que a gente chama de homeostase. Então, por exemplo, está muito quente, então o teu corpo começa a suar, você lança a mão da sudorese e aí você resfria o corpo à temperatura normal, né? Ou está muito frio, o teu corpo começa a tentar gerar mais energia, às vezes de forma até física, né? Você tremendo, e isso vai, energia, libera caloria, caloria é calor, tenta restabelecer a temperatura. Isso só para falar da homeostase térmica, né? Você tem diversas homeostases, ou seja, diversas alterações que elas precisam ser ajustadas a todo momento. Então lembra sempre, a homeostase, você vai sempre relacionar isso ao equilíbrio dinâmico do organismo. Tá? E aí onde é que entra o nosso tema aí? Os nutrientes provenientes da digestão são fundamentais para a manutenção do metabolismo e da homeostase. Se o metabolismo é um conjunto de reações, eles precisam de reagentes, eles precisam de substratos. Onde é que eles vão tirar isso? Dos alimentos que você ingere, dos nutrientes que você tira desses alimentos. E como é que você consegue fazer os ajustes necessários para o equilíbrio dinâmico? Através de muitas reações metabólicas, tá? E daí os insumos do teu dos nutrientes, né, da tua alimentação, da tua dieta. Então esses dois conceitos são muito importantes. Então guarda metabolismo, né, do grego metabolismos, foca na ideia de transformação, e esses são aqueles processos físicos e químicos que ocorrem no teu organismo. E a homeostase são aquele conjunto de ajustes permanentes que o organismo faz para manter o quê? Para manter o equilíbrio dinâmico, tentar manter as tuas funções constantes, o teu organismo numa constância, ok? Fiquem bem atentos a esses dois conceitos, que isso daí vai servir para toda a nossa conversa acerca de fisiologia e quaisquer outros assuntos relacionados ao funcionamento do organismo. Beleza? Bem, vamos então à definição do que seja digestão. É claro, essa aqui é uma definição mais sofisticada, é um conceito bioquímico da digestão, em que a digestão é a hidrólise enzimática dos alimentos. Guardem bem isso. A digestão é a hidrólise enzimática dos alimentos. Mais uma vez, para não esquecer, a digestão é a hidrólise enzimática dos alimentos. Vamos traduzir isso então. Ora, em grosso modo, os alimentos eles têm que ser quebrados, eles têm que ser fragmentados, eles têm que ser digeridos. E como é que isso ocorre bioquimicamente? Como é que isso ocorre no metabolismo, né? Dentro daquele conceito que a gente já viu de metabolismo. Ora, os alimentos reagem com a água com o auxílio catalisador das enzimas digestivas, disponibilizando os nutrientes necessários ao organismo. Aquele papo de metabolismo e homeostase, tá? E note bem o que eu coloquei: os alimentos reagem com a água. Então, quem digere os alimentos é a água. Quando você come demais, não te dá aquela ressaca de comilança e te dá muita sede? Não é à toa. Você precisa. A água, ela é a substância primordial de qualquer ser vivo. Aí você já começa a ver o porquê, né? Não só na composição do nosso organismo, né? Muito mais da metade da nossa massa é de água, mas também no metabolismo. E você vê aí logo um dos motivos porque a água é tão importante. Agora, essa reação em que a água quebra os alimentos, ela digere os alimentos, ela vai hidrolisar, água, lise, quebra. Pega, água, lise, quebra. Então a água quebra. Quem? A gente está falando de digestão dos alimentos, então a água quebra os alimentos. Ela vai fragmentar as moléculas maiores e moléculas menores, que são os nutrientes que vão nos abastecer. Mas isso ela precisa da ajuda de enzimas digestivas. Então, como aqui eu acabei de falar, a hidrólise é a reação química na qual a água quebra moléculas complexas em moléculas mais simples. E as enzimas?
elas vão agir como catalisadoras, elas vão facilitar essa reação, elas vão tornar essa reação adequada ao nosso organismo, à nossa fisiologia, à homeostase. E aí elas são, na verdade, elas são moléculas orgânicas de natureza proteica, ou seja, elas são proteínas e agem nas reações químicas das células como catalisadores. O que é isso, doutores e doutoras? Aceleram a velocidade dos processos sem alterá-los, ou seja, elas atuam na reação acelerando, elas diminuem a energia de ativação dessa reação, mas elas não participam da reação, elas não se transformam, tá? Geralmente são os catalisadores mais eficazes. Se você for pesquisar aí na indústria química, o pessoal que trabalha aí com fibra de vidro, o pessoal que faz shape de prancha, de surf, eles usam nos processos químicos catalisadores, mas não são as enzimas. As enzimas, aí se você comparar os catalisadores usados na indústria, por exemplo, de construção de pranchas, de embarcações, e comparar a eficiência desses catalisadores com a eficiência das enzimas, você vai ver que as enzimas ganham de goleada. Então, por isso que está aqui que elas são os catalisadores mais eficazes, mais eficientes. E por que isso? Por sua alta especificidade. A gente costuma até dizer que a enzima age como chave fechadura. Ela encaixa perfeitamente nos substratos, ou seja, nos reagentes, para que a reação ocorra de forma mais eficiente. Ou mesmo ocorra, né? A sua estrutura quaternária, isso é uma estrutura de proteína. A proteína ela tem uma estrutura primária, que é apenas a ligação entre aminoácidos, formando os peptídeos, e aí essa estrutura ela pode ficar cada vez mais complexa, secundária, terciária, e quando você tem várias estruturas reunidas, é o que a gente chama de estrutura quaternária. Isso é só um conceito estrutural da proteína. Então, sua estrutura quaternária é quem determinará sua função. E a que substrato ela se acoplará para acelerar determinada reação. Então, é o formato da proteína, o formato da enzima. Lembra a chave fechadura? Então, as ideias estão se correlacionando, estão fazendo mais sentido. Então, o formato dessas proteínas é que vai determinar a sua função, a sua especificidade, logo a sua eficiência na reação, para tornar a reação exequível, a reação possível. Então lembra, a digestão é uma hidrólise enzimática. Ela é a água quebrando os alimentos, mas com a ajuda das enzimas. E por quê? Porque as enzimas agem como catalisadores. A hidrólise é uma reação química, as enzimas vão facilitar essa reação química no nosso organismo. Beleza? É só você pensar prático. Pega um pedaço de carne e bota num copo d'água. Ué, a água não digere? Então era para digerir. Vai digerir, mas é bem capaz de apodrecer antes de digerir. Não dá tempo nem de ocorrer a hidrólise. Agora, pega uma enzima específica para digerir a proteína da carne, você vai ver que aquela carne, aquele bife no copo d'água, ele vai se dissolver muito mais rápido. E aí você vai entender a função das enzimas, a função catalítica ou catalisadora das enzimas. Beleza? Dá uma lida aí de novo, presta bem atenção, discute aí com a galera que está junto contigo vendo. Duas, três, várias cabeças pensam melhor, porque são vários olhos, cada um olha de uma maneira diferente, são vários ouvidos, cada um ouve, né, um detalhe que de repente passou batido, por isso que é bom assistir em grupo, tá ok? Qualquer dúvida, lembra sempre de colocar lá nos nossos canais, lá, para a gente bater aquele papo e tirar todas as dúvidas que surgirem. Então vamos passar aí para o próximo conceito. Ó, galera, a gente falou em hidrólise enzimática, reação do alimento com a água, com o auxílio das enzimas, elas catalisando, elas favorecendo a reação. Vamos então ver o que é reação química? Vamos lá na origem do conhecimento? Olha, a reação química, de cara eu falo para vocês, doutores e doutoras, é a transformação de uma substância em outra, tá? Mas vamos ver direito o que é isso.
A princípio, a gente vai considerar que matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, tá? Nas coisas, ou você tem matéria ou você tem energia, ou você tem os dois juntos, tá? Então, matéria é aquilo que tem massa, tem uma quantidade, você pode botar inclusive na balança, e volume, ou seja, ela ocupa um lugar no espaço. Então, a matéria pode sofrer dois tipos de fenômenos principais: um fenômeno físico e um fenômeno químico. O fenômeno físico é quando não se altera a natureza da matéria, isso é, ou seja, a sua composição. Por exemplo, quando cortamos um pedaço de madeira ou de papel, ela sofreu uma transformação, uma alteração, mas foi um fenômeno físico, porque ainda continua sendo papel ou madeira. A sua constituição é a mesma do início. Era madeira, você fragmentou, continua sendo madeira. Era papel, você picotou, fragmentou, continua sendo papel. Se a gente for analisar a composição de madeira e papel, basicamente celulose. Né? A celulose, um carboidrato de longa cadeia. E você cortou aquilo, picotou, triturou, moeu, continua sendo celulose, ou seja, aquele papel, a celulose daquele papel está intacta. Por outro lado, um fenômeno químico ou transformação, e aí a ideia de transformação é importante, guardem esse termo, tá? Conectem sempre reação com a ideia de transformação. Então, um fenômeno químico ou transformação ocorre quando a natureza ou composição da matéria é alterada. Nesse caso, as partículas iniciais, que podem ser moléculas, átomos, aglomerados iônicos, íons, etc., são como que desmontadas e seus átomos se rearranjam, montando novas moléculas, aglomerados, átomos, íons, etc. Isto é, novas substâncias. Isso é uma reação química. Aí, aquele exemplo do papel ou da madeira. Você cortou o papel e a madeira, é um fenômeno. O fenômeno é um simples acontecimento, tem nada de extraordinário em ciência não, tá? Então aconteceu que você cortou, ele picotou, fragmentou. Não deixou de ser papel, não deixou de ser madeira, celulose intacta. Agora, isso é um fenômeno físico. Agora, você pegou esse papel, você pegou essa madeira, tacou fogo. Ocorreu aí uma combustão. Combustão. E o que é uma combustão? É um combustível reagindo com um comburente que é o oxigênio. O combustível, nesse caso nosso aqui, no nosso exemplo, é o papel, é a madeira, né? E aí vai reagir com oxigênio. É claro que uma reação precisa de uma energia de ativação, ela precisa de ter o reagente, nós temos aí o combustível e o comburente, madeira e oxigênio, ou papel e oxigênio. Esses caras têm que se encontrarem, senão não vai ter reação. Tem que haver um choque, tá, entre eles. Quanto mais efetivo for um choque, a colisão entre as moléculas ou entre os aglomerados desses personagens, desses entes, desses reagentes, mais fácil ocorre a reação. Quanto mais superfície, quanto mais contato ele estiver, melhor. E não podemos esquecer que vai ser muito importante para a gente. Tem que ter uma energia de ativação. Tem que ter uma energia tal que a reação aconteça. Olha o exemplo aqui. Eu estou aqui rodeado de papel. Aqui tem oxigênio. Isso é óbvio que eu estou respirando, não estou morto. Aqui tem oxigênio, nem estou usando respirador. Aqui tem oxigênio. Combustível, que é o papel, comburente, que é o oxigênio. Cadê fogo? Eu não estou aqui fazendo vídeo num ambiente em chamas, doutores e doutoras. E nem eu sou a prova de fogo. Ué, mas você não falou que tem que ter contato, colisão? Será que o oxigênio... Pô, o oxigênio está batendo em tudo quanto é papel aqui à mostra. A superfície de contato de papel aqui é imensa. E por que não está tendo a reação, a tal combustão? Por que não está pegando fogo? Porque está faltando a energia de ativação. Eu teria que acender um fósforo e chegar lá, um isqueiro. Eu teria que pegar um isqueiro, senhoras e senhores, e jogar no papel. E assim eu daria a energia, eu cederia ao sistema, aos reagentes, a energia de ativação necessária para que ocorresse a reação. E a reação vai fazer com que aquele papel ou aquela madeira deixem de ser papel e madeira para virar o quê? Cinza. Cinza é resíduo da reação, tá? Cinza é um resíduo da reação. Basicamente, ele vai produzir o quê? Os produtos dessa reação serão gás carbônico e água. Pois é,
Não vai que depois numa chama vai ficar tudo molhado, não, porque o próprio calor da chama vai fazer com que essa água evapore. Tá? Essa água já vai ser liberada em moléculas de alta energia cinética, ou seja, na forma de vapor. Mas eu vou transformar em gás carbônico e em água, ou seja, aí tá vendo a reação química? O fenômeno químico era papel e não é mais, era madeira e não é mais, se transformou em uma outra substância, tá? Então, doutores e doutoras, nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes. Lembra? A madeira e o oxigênio, o combustível e o comburente, eles são reagentes. E as finais, né, são os produtos, ou seja, os reagentes reagem e produzem os produtos. E as reações são representadas por meio de equações químicas que seguem a seguinte estrutura geral. Tá aí, o reagente ou os reagentes, aí tem uma setinha que indica o sentido da reação e eles vão gerar o quê? O produto ou os produtos. Tá? Eu botei aí facultando o plural porque pode ser um ou mais reagentes. Isso pode gerar um ou mais produtos. Então tá ok o que é uma reação? Dá uma lida de novo, discute aí com o pessoal que está junto contigo assistindo ao vídeo. Porque várias pessoas sempre têm um ponto de vista diferente, sempre tem uma captação até auditiva diferente, sempre alguém se liga num detalhe que você não, e a discussão sempre é produtiva. Então vamos passar para o nosso próximo episódio. Então, doutores e doutoras, ainda nesse papo de reação química, para não ficar nenhuma dúvida, não adianta a gente falar de hidrólise, de digestão, processos fisiológicos, metabolismo, homeostase, se a gente não sabe o básico, né? Vamos lá martelar esse básico. Eu sei, tá chato, mas fazer o quê? Melhor do que se eu tivesse aí com vocês aí, né? Melhor do que tivesse na sala de aula, eu sei. Ah, tá pensando que me engana? Então vamos lá. Quais são as condições para a ocorrência de uma reação química? Eu falei isso antes. Acabei de falar. Tá ligado? Não tava, né? Nem prestou atenção. Ah, malignos. Então vamos lá, doutores e doutoras. Ora, os reagentes devem entrar em contato. É óbvio como é que os caras vão reagir se está um no norte e outro no sul. Como é que os caras vão reagir se um está em Xerém e o outro em Parada? Não tem como. Vamos lá. Essa condição é óbvia. Pois mesmo que os reagentes tenham bastante afinidade um com o outro, bem que eles tenham uma grande reatividade, ter afinidade, né? Como acontece no caso dos ácidos e das bases, ácido e base adora reagir um com o outro. Nossa, ácido e base adora reagir um com o outro. Ah, mas quer dizer, o que é um ácido, o que é uma base? É aquilo que queima? E não queima não, tá? A sensação é muito parecida, porque são sensações cáusticas, né? Aquilo dali é uma substância, são substâncias que agridem os tecidos, tá? E podem causar até desidratação das células, o que dá uma sensação semelhante da queimadura, tá bom? Mas assim, ácido e base, ácido é uma substância que normalmente tem sabor azedo, mas nem todo ácido você vai provar, por favor, senão tu perde a boca, tá bom? Literalmente, e não acha mais. E base, ela tem sabor adstringente, sabor de gosto nenhum, tá? É muito difícil de descrever o que é um sabor adstringente. Lei de magnésio, quem já tomou lei de magnésio sabe o que eu estou falando. É sem sabor, tá? Que lei de magnésio é original. Ora, o ácido e a base, eles têm uma afinidade, eles adoram reagir um com o outro. Mais lá para frente a gente vai falar, a gente vai brincar um pouco de reação ácido e base, que tem algumas que são inofensivas, dá para fazer em casa. Olha, se eles estiverem separados, a reação não vai acontecer, não ocorrerá. Eles precisam entrar em contato um com o outro para que suas partículas possam colidir, tá? Rompendo as ligações dos reagentes e formando as ligações dos produtos, ou seja, elas se desmontarem, elas se colidem, se desmontam e se remontam naquilo que a gente vai chamar de produto, depois da setinha da equação da reação. Outro item aí, outra condição, é que deve haver afinidade química entre os reagentes. A gente falou na primeira condição, a gente citou isso.
Quanto maior for a afinidade química, mais rápida será a reação. Lembra de ácido e base que tem muita afinidade? Os reagentes que não têm muita afinidade, mesmo eles estando em contato, colidindo, vai ser difícil. Isso vai exigir uma maior energia de ativação. Isso vai exigir uma maior energia de ativação. Energia de ativação. As colisões entre as partículas dos reagentes devem ser eficazes. Ó, a gente está sempre chovendo no molhado, está sempre falando a mesma coisa, mas é bom para reforçar. Assim tu não tem desculpa de que não aprendeu, tá? Ah, não vem com essa não. Não vem com esse caô não. Então, tá, eu tô falando sempre, sempre, sempre. Tu não vai deixar de aprender por causa disso. Vai deixar de aprender porque tá preguiçoso. Tá pensando em outra coisa, sabe-se lá o quê? Tá? Foca aqui, ó. Foco, foco. Então vamos lá, o que quer dizer aqui essas colisões? Vamos falar um pouco melhor delas. Ó, mesmo em compostos que possuem afinidade química, para que a reação se processe, é necessário que suas partículas, átomos ou moléculas colidam de forma eficaz. Nem todas as partículas que se chocam fazem isso de forma eficaz. Então, elas podem se chocar, mas não da maneira que deveria. Mas os choques que resultam em quebras perdão, mas os choques que resultam em quebra das ligações dos reagentes e formação de novas ligações são aqueles que ocorrem na orientação correta e com a energia suficiente. Então não basta se chocar, não basta estar em contato se chocar. Ele tem que se chocar na orientação certa, tá? E ir com a energia de choque suficiente. Se ela não tiver esse choque com energia, aí tu vai ter que ceder energia ao sistema, tem que dar mais energia ao sistema. E aí eu aproveito para passar para a próxima condição. Deve-se atingir energia de ativação, que é a quantidade mínima de energia necessária para que cada reação ocorra, tá? É chamado então de energia de ativação. Assim, a energia de ativação funciona como uma espécie de barreira para que a reação ocorra, pois quanto maior ela for, mais difícil será para a reação ocorrer. Em alguns casos, é preciso fornecer energia para os reagentes. Lembra do papel e do fogo? Tá? O papel e o fogo, ó, tem papel, deixa eu pegar um papel aqui, se eu não derrubar nada. Ó, tem papel aqui. Aliás, foi até um aqui, não, não, aqui, ó, foi até um estudo dirigido que eu apliquei a uma turma do EJA, tá? Não sei se foi esse ano ou ano passado. Tem papel e tem oxigênio. Estão em contato. O oxigênio, as moléculas de oxigênio estão colidindo aqui no papel. Eu posso até fazer, ó, fazendo colidir bastante. Cadê? Tá pegando fogo? Lembra da combustão? Combustível e o comburente, que está aqui ao redor, é invisível. O oxigênio é um gás invisível. Cadê que não pega fogo? Por quê? Está tendo o contato entre os reagentes. Tem afinidade, eles têm afinidade. Tá? Não é uma afinidade ácido-base. Ácido-base basta entrar em contato porque eles praticamente reagem espontaneamente. Mas eu não estou tendo a reação. Falta o quê? Falta a energia de ativação. É óbvio que eu não vou botar fogo no meu papel. Tá? Quem queria ver o circo pegar fogo literalmente, não estou afim de acionar o corpo de bombeiros, porque com fogo não se brinca. Mas você sabe que se eu encostar ali, a energia ali da chama vai dar tal de energia de ativação para que ocorra a reação. Então, eu acho que está bem claro então que é uma reação química. Então, a gente pode voltar a falar da reação que nos interessa para o nosso tema, que é da hidrólise. Tá ok? Pegaram bem quais são as condições? Foca principalmente nessa coisa da atingir a energia de ativação. Aquela energia capaz de fazer com que os reagentes eles dissolvam suas moléculas e rearranjem na forma de um produto diferente. Tá bom? Então vamos passar para o nosso próximo tópico. Agora sim, doutores e doutoras, vamos falar da reação que
nos interessa nesse tema da digestão dos alimentos? A hidrólise enzimática. Então, a hidrólise enzimática ocorre na presença de enzimas. A hidrólise enzimática vai ocorrer na presença de quê? Então, ela ocorre na presença de enzimas que funcionam como catalisadores, aumentando a velocidade das reações, pois promove a diminuição da energia de ativação, que é a energia necessária para iniciar a reação. Lembra, a reação precisa de energia. Se você diminui a necessidade, a quantidade dessa energia, essa reação acontece mais rápido, mais eficiente. Então, as enzimas, elas catalisam como? Elas diminuem, está aqui, promovem a diminuição da energia de ativação. Com menos necessidade de energia de ativação, precisando de menos energia de ativação, os reagentes reagem mais fácil, tá? Quando comparado com as hidrólises ácida e básica, apresenta vantagem de ser específica, ter controle do grau de hidrólise, condições de reações mais moderadas, menores concentrações de reagentes. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma comparação com outros tipos de hidrólise, tá? As hidrólises elas podem ser de várias maneiras. A gente aqui interessa para a gente é enzimática, mas tem a hidrólise ácida, a hidrólise básica, existe a hidrólise salina também. Se a gente comparar os diversos tipos de reação em que a água reage quebrando substâncias, a gente vai ver que a enzimática ela tem várias vantagens. E por quê? Basicamente porque lembra que enzimas são proteínas específicas, o formato dela, a estrutura quaternária, que determina a sua função. Então, a forma dela, o encaixe perfeito nos reagentes, isso daí faz com que ela seja mais eficiente. Isso dá vantagens na hora dela acelerar a reação de hidrólise. Tá? Alguns exemplos de aplicação são na quebra de proteínas, tá? Que são enzimas genericamente chamadas de proteases, que auxiliam na quebra das ligações peptídicas. O que é ligação peptídica? É a ligação entre aminoácidos para formar peptídeos. Estes, em grande quantidade, vão formar uma cadeia proteica, uma proteína, tá bom? Então, ela quebra essas ligações entre os aminoácidos de uma proteína. Lembrando que proteína é feita por ligações entre aminoácidos. Tem também a hidrólise de óleos e gorduras. Aí as enzimas genericamente são chamadas de lipases e elas quebram moléculas de lipídios em colesterol, ácido graxo e glicerol. Assim como os aminoácidos formam as proteínas, o colesterol, os ácidos graxos e o glicerol, eles formam as gorduras. A gente tem um detalhe aí que a gente vai ver mais tarde, que é assim, é a água que vai reagir com a gordura? Pô, da hora, beleza. Pô, mas aí você olha assim, água e óleo se misturam? Como é que é água? Você não falou? Peraí, bugou agora. Você não falou que os reagentes têm que ter superfície de contato, ou seja, contato, colisão, afinidade. Água e óleo, tudo bem que se eu botar aquela fronteira ali, eles vão ter contato, só vai reagir naquele momento? Senhores, doutores e doutoras, aguardem, não sejam ansiosos. Isso tem uma explicação. Isso vai ter uma solução. E aí vocês vão cair para trás. Por hora, só guarda que as lipases, as enzimas, o nome genérico para enzimas, que vão ajudar a água a digerir as gorduras. Agora, como vai haver o contato entre água e gorduras, são cenas para próximos capítulos, sem spoiler. Sem spoiler. Agora, e também, por último aqui, digestão dos carboidratos. Por exemplo, a sacarase quebra a sacarose em glicose e frutose. Sacarase é a enzima que vai ajudar a água a fazer a quebra, tá, das ligações glicosídicas, ligações que ocorrem entre a glicose e a frutose. A sacarose é o açúcar que a gente usa no dia a dia, tá? É um disacarídeo porque é formado por dois monômeros
tá? Dois monossacarídeos, a glicose, famosíssima glicose, e a não menos famosa frutose. Esses dois monossacarídeos, eles se ligam através de uma ligação. Ó aqui, ó a ligação. Ó a ligação. Cadê? Tá vendo a ligação glicosídica? Ó, para a água desfazer essa ligação, fazer em câmera lenta agora. Olha só a tecnologia, a ligação sendo desfeita, a ligação glicosídica sendo desfeita. Para a água fazer isso, ela precisa do auxílio da sacarase. É a enzima que ajuda a água a desfazer a ligação da glicose com a frutose, ou seja, da sacarose, e agora ela não é mais sacarose. Se é um fenômeno químico, é uma reação química, ela não pode depois ser a mesma coisa, ela tem que ser coisas diferentes. Então agora ela é glicose e ela é frutose, tá? Dois monossacarídeos. Então, tá aí a hidrólise enzimática, tá aí a hidrólise que agora você não tem mais desculpa de saber o que é, uma reação química com a participação da água, né? A água quebrando, hidroágua lise quebra, e as enzimas aí, um exemplo, como é que atua como é que atuam as enzimas nessa ajudando essa reação, né? Tornando essa reação possível e eficiente. Então, vamos exercitar, doutores e doutoras. A pessoa que é molezinhada, tá? Falar sério, né? Deu aquela enrolada, deixou o vídeo rolando e foi lá buscar um Gatorade, foi buscar lá um fofura. Olha, lembra, alimentos ultraprocessados, vamos evitá-los. Se é para me deixar falando aqui sozinho igual um palhaço, vai pelo menos buscar uma fruta, buscar um suco natural, uma água de coco. Não vai ficar buscando alimento processado ou pior, ultraprocessado. Mas foi lá, foi ao banheiro, tô com preguiça de travar o vídeo, nem prestei atenção direito e tal. Por isso que eu quero que todo mundo esteja junto, porque se sair um, o outro vai lá e conta o que passou. Mas não tem agora miguezinho não. Se deixou passar alguma coisa, vai ter que voltar e ver de novo, tá? Trabalho não feito é trabalho feito duas vezes. Então é besteira. Vamos lá dar uma exercitada. Primeira questão: como chamamos o processo de quebra dos alimentos ingeridos para melhor disponibilizar os nutrientes necessários ao nosso organismo? E não tá pensando que eu vou responder agora? Tá de brincadeira, né? Tá de brinks. Tá de brinks, né? Fala sério. Só tô perguntando. Sabe o que você deveria fazer? Olha a ideia que eu vou dar. Se mamãe e papai estiver aqui, estiver em volta, como eu gostaria que tivesse, agora é a hora. Não vai ter como enrolar. Eu queria que você copiasse isso num caderno. Deixa aí umas 3 linhas, 2 a 3 linhas, tá? Copia no caderno. Copia a pergunta no caderno. Copia as 5 perguntas, ou copia uma, tenta responder, copia a segunda, tenta responder. Se for copiar todas as 5, deixa aí umas 2 ou 3 linhas de distância. Então, como é que a gente chama o processo de quebra dos alimentos ingeridos para melhor disponibilizar os nutrientes necessários ao nosso organismo? Putz, essa é dada, né? Essa daí foi presente. Vamos lá, segunda. Como chamamos a manutenção do equilíbrio dinâmico de nosso organismo? Aquele conjunto de ajustes permanente que o nosso organismo faz para sempre manter o equilíbrio dinâmico. Como é que a gente chama isso? Começa com O, termina com Z, mas não vou falar o que é. Você vai lá procurar. Enquanto isso, vai copiando aí e deixa lá as 2 ou 3 linhazinhas no caderno. 3. Na verdade, a quebra dos alimentos se dá através de que processo bioquímico em nossa digestão? Eu estou perguntando qual é a reação específica, qual é a definição bioquímica da digestão, né? A gente acabou de falar disso. Ai, ai, ai. Não me decepcione. 4.
cite as condições para que haja uma reação química. Lembra? Essa daí que vai dar mais trabalho. Deixei umas 4, 5 linhas, tá? Ou até mais. Mas tenta resumir. Tenta sintetizar. Não fica lá olhando, copiando, olhando, copiando. Não, 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 não. Não me decepcione. Não, não. Você é capaz de mais do que isso. Tá? Vai lá ler, reler, lê de novo, lê 10 vezes, lê pro colega, lê pra mãe, lê pro pai, pede pro pai ler, pede pra mãe ler, pede pra... até, é isso. Então vou escrever, é isso e acabou. Bom, aí você aprendeu, tá? Ficar copiando e colando, isso não dá, isso não rola, gente. Isso daí o Windows faz. O Windows não, o Word faz. E até programas mais vagabundos também fazem. Precisa. Até o Android 7, não precisa nem do Android 10, faz isso, tá? Assim para essa, assim para todas as outras. É que essa daí é que vai dar um pouquinho mais de trabalho. E é por isso que é importante seu poder de síntese, de resumo. E 5, qual é o papel das enzimas no processo de hidrólise dos alimentos? Isso daí está lá. Também ler, reler, ler 2 vezes. Papai lê, mamãe lê, tio, tal, amigo, colega, primo, quem tiver aí na sua casa e tal, faz uma discussão e responde. Bom, mas não fica nessa de copiar e colar, não. Isso daí, copiar e colar. Já inventaram a máquina de Xerox. Já inventaram a impressora. Entendendo? Então não precisa ficar copiando e colando. Lê, entenda e escreva com aquilo que você sabe. Tá? Mas peraí, o que é isso aí? Vai lá ler de novo, dá uma lida. Tá, isso daqui. Ou escreveu, leu lá, leu o teu. Ih, não bateu legal. Vou refazer, apaga. Mas dá muito trabalho, professor, não sei o quê. Fala sério, mano. Fala sério. Tu quer ou não quer se aprimorar? Tu quer ou não quer aprender? Essa é a pergunta. Vamos lá, direto aqui. Você quer ou não quer aprender? Você quer ou não quer ser hoje melhor do que foi ontem? E amanhã ser melhor do que você está sendo hoje? Então, sem preguiça. Sem enrolação. Compromisso, responsabilidade, dedicação. Tá? É isso que você precisa. Você não precisa nem de motivação, você precisa de disciplina. Tendo disciplina, deixa que você mesmo se motiva, tá bom? Então não enrola não. Ok, essas perguntas serão respondidas em tempo adequado. Eu vou dar um tempo para vocês responderem, é claro, procurarem, fazer essa discussão toda, darem uma lida de novo no todo o material. E aí a gente vai ter o momento oportuno da correção disso. Vocês viram que é muito fácil. Dá só um pouquinho de trabalho, acho que a questão 4 e 5 dá um pouquinho de trabalho, mas é mais mesmo para obrigar vocês a ir lá e ler de novo para aprender. Esse papo aí é importante, porque agora a gente está vendo coisas mais técnicas, né? Você já viu que tem vários conceitos aí envolvidos, então é importante que você esteja bem seguro disso, que isso é a base para depois vocês encararem tudo com muita facilidade e naturalidade. Beleza? Bem, talvez não tenha dado tempo de você responder as 5 questões. Então você pode travar o vídeo ou pode responder depois. A gente falou sobre digestão dos alimentos, que é a quebra dos alimentos para que para que estes liberem os nutrientes necessários ao nosso organismo, ao nosso metabolismo, à nossa homeostase. E essa quebra, quimicamente falando, bioquimicamente falando, ela se dá pelo processo chamado de hidrólise enzimática. Então, a digestão, em termos mais técnicos, é a hidrólise enzimática dos alimentos. Então, a água digere os alimentos com a ajuda das enzimas. Normalmente, vocês, até em livro didático é comum isso,
Ou vocês ouvem muito falar que a enzima que digere a proteína, a enzima que digere o açúcar, a enzima que digere... Não, a enzima não digere nada, quem digere é a água. A hidrólise é uma reação da água com o alimento. Mas a enzima ela é fundamental e a gente discutiu o papel dela, né? O papel catalisador da enzima. Né? Ela torna a reação exequível, torna a reação possível na medida que ela vai aí alterar a energia de ativação dessa necessária para que haja essa reação. Eu deixo aqui essa figurinha, não sou eu não, tá? Cadê? Opa. Putz, caramba, aqui, ó. Ah, aqui. Não, aqui. Ou aqui, sei lá. Ah! Não sou eu não. A figurinha que eu tô falando é a que está ao lado, né, desse meu retrato. Você tem aí ó, o tubo digestório, o tubo digestivo, né? E até algumas glândulas anexas. Você tem a boca, a faringe, esôfago, o estômago, o intestino, né? Os intestinos, que você tem o intestino delgado, o intestino grosso e por último o ânus. Está muito resumido isso aqui. A gente vai falar de cada um dessas estruturas. Vocês notem aqui, deixa eu escolher uma cor da hora. Vocês notem aqui, ó, que ao redor da boca, pô, não é da hora essa coisa. Não, foi, perdão. Pegar uma agora sim. Ao redor da boca, vocês podem ver que tem aqui em destaque as glândulas salivares. Tá? São 3 pares de glândulas salivares, nós vamos ver cada par que elas produzem, né? Claro, elas produzem em conjunto a saliva. Aí você vê que aqui, ó, já na região subtorácica, na região abdominal, você tem o fígado, tá? Olha o fígado aqui, ó. Esse órgão aqui, ele é um órgão anexo. Aliás, é um baita órgão, tá? Ele não não está só relacionado ao processo da digestão, não. Vocês vão ver que isso daí é o órgão, né? É um dos órgãos, assim, topzera do nosso organismo. Aqui, não sei se dá para observar, ó, aqui acima do intestino, você tem o pâncreas, tá? Você tem o pâncreas entre o estômago e o intestino, tanto delgado como grosso, porque eles ficam meio embolados ali. Então você tem o pâncreas. O pâncreas é uma glândula anfícrina. Então, tanto ele vai ser importante nos processos digestórios, como também ele produz hormônios, tá? O pâncreas produz hormônios, a insulina e o glucagon. São hormônios que regulam a concentração de glicose no nosso organismo, sangue e célula. Né? E aqui no final, intestino delgado, intestino delgado aqui não dá para ver, mas você tem o intestino delgado, ele é delgado porque é fino, tá? Delgado quer dizer fino. E ele essa tripinha toda embolada aqui, ele é dividido em 3 partes, né? O duodeno, jejum e ilho. A gente vai ver que cada parte dessa tem uma série de eventos que ocorrem em cada setor desse. E depois o intestino grosso, olha, você vê aqui o cólon ascendente, cólon transverso e o cólon descendente. Aí você tem o sigmoide, o reto e o ânus, que é a saída dos resíduos, tá? Dos excrementos, das fezes. Então, quando você vai obrar lá no banheiro, né, saem aqui as fezes, saem pelo ânus, mas você vê, e a gente vai falar de todas essas estruturas, de função de cada uma. Só de boca tem um montão de coisa para falar, tá? Então estejam preparados, façam os exercícios, leiam e releiam, batam papo aí com o pessoal em casa,
todo mundo viu junto. Se não viu, conta para eles, pede para eles verem. Aproveita, se você viu sozinho, vê de novo, pede para o pessoal participar da segunda vez, discute, porque se você ficar olhando só o que eu tô falando, olhando para mim e tal, fica chato para burro. Cara, fica muito chato, mas chato mesmo. Então, por isso que é legal todo mundo, a família toda, todo mundo reunido. Para de assistir um pouco de desgraça no Jornal Nacional. Para de assistir aí aquelas coisas de aqueles filmes lá que. Oh, tem hora para tudo, tem hora para tudo. Reduz um pouco e vem aqui, se diverte um pouco aqui com nosso papo consciência. Tá bom, galera? Doutores e doutoras, mais uma vez foi um prazer inenarrável. Foi, né, um estupendo prazer estar com vocês. Espero que no nosso próximo Papo Consciência, né, a gente continue nessa tocada, nessa motivação, tá? Compromisso e responsabilidade sempre. E lembrem-se, só você pode tomar para si a sua própria inteligência. Faça bom uso dela. Faça bom uso dela. Um abraço e até a próxima. Fui!